tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vou-vos revelar a nova posição da minha carteira pessoal de ações, a Corsair. A Corsair é uma empresa que eu comprei ações muito recentemente, já durante o mês de agosto. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela, onde genericamente vou explicar qual o negócio da Corsair e expor também alguns dos motivos que me levaram a investir nesta ação. Não percam já de seguida. Já estamos então aqui na minha tela para conhecer mais em pormenor o negócio da Corsair. Para vos explicar aí em casa qual o negócio e quais os segmentos de negócio desta empresa, trago-vos aqui uma apresentação aos investidores que foi preparada pela própria Corsair alguns meses atrás. Para percebermos sumariamente qual o negócio desta empresa e quais os segmentos de negócio desta empresa, temos aqui este slide que resume muito bem os segmentos de negócio e também o negócio da própria empresa. Genericamente, como podemos verificar, é uma empresa que atua no setor do gaming, que tem estado muito em voga com a questão do Covid-19 e genericamente a empresa tem dois grandes segmentos de negócio. O primeiro segmento de negócio é a parte de venda de periféricos. E o que é que são periféricos? Genericamente são câmaras, teclados, ratos que os gamers adquirem, portanto é aqui um dos segmentos de negócio desta empresa, a venda deste tipo de produtos para gamers. E depois temos aqui um segundo segmento que são os componentes, onde se incluem, por exemplo, memórias de alto desempenho e outro tipo de produtos que também são comercializados por esta empresa. Depois, indo aqui para baixo, temos aqui uma imagem que esquematiza muito bem o tipo de produtos que a Corsair vende e também as marcas que estão sob a alçada desta empresa. No caso aqui são destacadas 4 marcas. Se formos aqui mais para baixo, temos também aqui o resumo da equipa de gestão da Corsair. Como vemos, são pessoas já com larga experiência que trabalharam também noutras empresas tecnológicas, das quais destaca aqui, por exemplo, a HP, mas também aqui a Cisco. Portanto, são empresas de nomeada. Depois aqui nesta parte, a empresa destaca qual a oportunidade que existe atualmente no setor do gaming. Portanto, como podemos ver, o setor do gaming tem tido uma evolução extraordinária ao longo do tempo, ou seja, aqui eles destacam que nos anos 70 era apenas um jogo ou um estilo de jogo para um jogador e atualmente é possível jogar com qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do mundo, portanto houve aqui uma evolução grande ao nível do gaming, como aqui é referido. Para além disso, tem havido também nos últimos anos uma ascensão dos esportes virtuais e das competições virtuais, dos torneios e-sports, como aqui são referidos, que atualmente já têm aqui uma legião de adeptos e também de jogadores muito significativa, e aqui também é uma oportunidade muito grande que a empresa identifica. Aqui, mais uma vez, temos aqui o destaque para a questão da evolução destes esportes de competição virtual e também do streaming, ou seja, o streaming de jogos hoje em dia é algo cada vez mais usual. Em Portugal temos já youtubers que se dedicam a este tipo de conteúdo, mas também a nível global tem havido uma explosão do número de streamers a nível mundial de jogos, portanto é um setor que tem muito potencial e que tem crescido bastante nos últimos anos. Depois, se formos aqui mais para baixo, temos aqui uma descrição do tipo de produtos que quer os gamers, quer os streamers, ou seja, os criadores de conteúdo, podem consumir, produtos da Corsair. E depois temos aqui mais para baixo a diferença entre aquilo que é um jogador, um gamer casual, que joga pouco regularmente, e um gamer mais habitual, mais comprometido com o jogo, e de facto a panóplia de produtos que ele adquire é muito mais alargada. Depois, para além disso, temos aqui também, obviamente, na parte dos streamers, ou seja, um streamer casual tem um tipo de equipamento que o streamer mais comprometido não tem, ou seja, o streamer comprometido tem muito mais equipamento e de muito maior qualidade. E se formos aqui para baixo, podemos ver também aqui qual é que é o impacto depois deste tipo de consumidor, ou seja, verificamos que aquilo que é o consumidor mais casual de facto representa uma fatia enorme do mercado, mas depois em termos daquilo que são os gastos, a fatia de leão em termos de gastos com gaming está naquilo que são o tipo de consumidor mais comprometido, ou seja, os gamers mais profissionais, entre aspas, que representam aqui, segundo este estudo, 18% do número de jogadores em termos absolutos, mas depois em termos de gastos representam uma fatia muito substantiva de todo o mercado. Portanto, aqui a Corsair bem identifica uma grande oportunidade. Depois aqui temos a apresentação das vantagens competitivas que a empresa
identifica, e genericamente gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, o enorme prestígio que esta empresa goza junto de streamers e também de gamers, que acabam por ser meios de marketing e de publicidade muito significativos. Este tipo de jogadores tem uma boa imagem, uma boa impressão da Corsair, e portanto a Corsair, gozando de um grande prestígio junto deste meio, acaba por ter aqui uma grande arma de marketing, como eles aqui destacam, e bem. E para além disso, podemos ver que ao nível dos vários produtos, quer ao nível de periféricos, mas também ao nível de componentes, a Corsair em quase todos eles está nos primeiros lugares em termos de cota de mercado, o que acaba por ser muito interessante e demonstra também aqui a vantagem competitiva que a empresa tem. Depois aqui neste slide temos a identificação dos principais clientes e retalhistas com que a Corsair trabalha, e aqui de facto posso desde já referir que a Amazon é o principal cliente com que a Corsair trabalha. Eu queria destacar este ponto a nível de clientes porque de facto acaba por ser aqui um dos principais riscos no negócio da Corsair, mas ao mesmo tempo também pode ser uma potencial oportunidade, como vou explicar de seguida. Se formos aqui ao Form 10Q, que é um form que trimestralmente as empresas nos Estados Unidos são obrigadas a, quando da apresentação das contas trimestrais, a entregar à SEC, verificamos aqui que na parte dos riscos do negócio, a Corsair refere o facto de haver uma grande concentração num pequeno número de clientes. E aqui o que é referido? É referido que a Amazon representa, isto com dados de junho de 2021, um peso de cerca de 25%, para ser mais exato 24,6% das vendas da Corsair. E mais, o top 10 dos principais clientes representa cerca de 50% do total das vendas. Isto acaba por ser aqui um ponto menos positivo no negócio, ou seja, é sempre aqui um risco ter uma grande exposição a um pequeno número de clientes, ainda mais um cliente com um quarto de peso no total das vendas. No entanto, isto também pode representar uma oportunidade. Porquê? Porque quando a Corsair comercializa os seus produtos através da Amazon ou de outro retalhista, acaba por ter aqui um conjunto de comissões a pagar, e se a Corsair concretizar um dos seus principais objetivos, que se encontra aqui estabelecido, o tentar aumentar as vendas direct to consumer, ou seja, vender diretamente ao consumidor, evitando as retalhistas, isto acaba por ser aqui positivo para o negócio do ponto de vista da margem. Porquê? Porque a questão das comissões já não se levanta e, portanto, a margem sobre as vendas que a Corsair tem ao efetuar vendas direct to consumer é maior. Portanto, pode representar aqui uma oportunidade para a Corsair, aqui ainda uma margem de progressão para aumentar as vendas direct to consumer. Portanto, é um ponto a monitorizar nos próximos tempos, e parece, pelo menos pelo Form 10Q, que comparando com o trimestre de 2020, com o mesmo trimestre de 2020, houve, apesar de tudo, aqui alguma redução. Ainda é uma redução tímida, mas é um ponto a monitorizar e que pode representar aqui um aumento nas margens da empresa a médio prazo. Partindo então para o capítulo da performance financeira da empresa, trago-vos aqui os resultados relativos ao segundo trimestre de 2021. Aqui deixar uma nota prévia que eu iniciei precisamente a minha posição na Corsair após a divulgação destes resultados. Isto porquê? Porque com uma reação muito negativa do mercado aos resultados, eu entendi, após analisar os mesmos, que a reação do mercado foi exagerada, era uma ação que eu já tinha na minha watchlist para investir e, portanto, a divulgação destes resultados e a posterior queda da ação acabou por ser aqui o grande motivo que me levou a iniciar o meu investimento na Corsair. Relativamente aos resultados do segundo trimestre de 2021, deixar então aqui algumas notas interessantes. Desde logo, a questão do crescimento das vendas. No segundo trimestre de 2021, face ao mesmo período do ano anterior, houve um crescimento de vendas na ordem dos 24%, o que significou, apesar de tudo, um abrandamento face ao mesmo crescimento que se tinha verificado no mesmo período do ano anterior, onde o crescimento tinha sido cerca de 58%, e isto teve também muito a ver com a questão da pandemia de Covid-19, que obrigou a medidas de lockdown, as pessoas ficaram mais em casa e, portanto, houve aqui um aumento do consumo por produtos de gaming. No que respeita ao crescimento anual, verificamos que em 2020 houve então um crescimento muito significativo, que aqui está espelhado e que foi de cerca de 55%, e isto também, obviamente, foi um crescimento acelerado pela questão do Covid-19. Quanto à questão da margem bruta, que está espelhada aqui no próximo slide,
verificamos que em termos anuais de 2019 para 2020 houve um crescimento muito significativo da margem bruta, amplamente superior ao crescimento das receitas, de cerca de 108%, e neste segundo trimestre de 2021 a margem bruta teve um crescimento semelhante ao crescimento da receita, portanto em termos de margem bruta a coisa manteve-se mais ou menos inalterada. Depois temos aqui também um slide interessante, onde tem a evolução da margem bruta desde 2018 até 2020 e onde verificamos que a margem bruta tem tido uma evolução significativa ao longo do tempo, particularmente entre 2018 e 2019, o que é sempre um dado positivo. Depois aqui temos também um breve resumo da demonstração dos resultados do segundo trimestre de 2021 e onde é destacar o facto da empresa citar que houve aqui algumas pressões do lado dos custos, nomeadamente em termos de transporte, o que fez com que a margem bruta acabasse por não ter uma performance de evolução face ao mesmo período do ano anterior, e houve aqui também algumas pressões do lado da margem EBITDA que, como vemos, não acompanhou de todo o crescimento da receita. Ainda assim podemos ver que a empresa continua na senda do crescimento. Depois de destacar aqui mais alguns dados interessantes, nomeadamente a questão do guidance. A empresa em termos de vendas espera uma faturação entre 1.9 a 2.1 mil milhões de dólares, manteve o guidance inalterado face àquilo que era a sua expectativa anterior, e depois aqui destacar também o valor do EBITDA que a empresa prevê que seja entre 245 a 265 milhões de dólares, o que compara com uma capitalização bolsista de cerca de 2.5 mil milhões de dólares. Portanto, numa empresa que ainda tem apresentado um crescimento relevante, acabam por ser aqui valores relativamente simpáticos quando comparado com a questão do market cap da empresa. Depois aqui no slide de baixo, também a empresa faz aqui o cálculo da sua dívida líquida à data de junho de 2021 e podemos ver que a net debt desta empresa anda aqui na casa dos 139 milhões de euros, o que, comparando com o EBITDA esperado para o final do ano, dá aqui um rácio do net debt sobre o EBITDA relativamente conservador, o que também acaba por ser interessante do ponto de vista de valor da empresa. Quanto ao balanço da empresa, o mesmo é sólido, como podemos ver aqui. Isto são dados de junho de 2021 e podemos ver, por exemplo, o total do ativo é de cerca de 1.4 mil milhões de dólares e o total do passivo anda aqui na casa dos 848 milhões de dólares, o que dá aqui uma autonomia financeira relativamente simpática. Relativamente ao rácio liquidez corrente, também podemos verificar que o total do ativo corrente é superior ao total do passivo corrente, portanto, parece aqui um balanço sólido e, para além disso, a situação de cash da empresa, o cash que a empresa tem no balanço, também lhe permite olhar com algum desafogo e pensar eventualmente em novos investimentos e continuar a investir no negócio, que é sempre um ponto também positivo. Finalmente, passar aqui para o ticker para vos mostrar alguns dados do ponto de vista fundamental da empresa e também mostrar algumas das previsões para o crescimento nos próximos anos. Portanto, começando aqui pelas estimativas para a empresa nos próximos anos, em 2021 nós temos o guidance que a Corsair apresentou e, portanto, aqui a estimativa do ticker é um valor intermédio entre o guidance que vimos há pouco, e para 2022, em termos de crescimento de receita, é esperado um crescimento mais baixo na casa dos 7,6%. No que diz respeito ao resultado por ação, a estimativa para o caso do ano 2022, como podemos ver aqui, em termos non-GAAP, andará na casa dos 1,91 dólares, o que compara com a cotação atual, à data de quinta-feira, de cerca de 25 dólares. Portanto, acaba por ser aqui um Forward P/E Ratio numa empresa que tem apresentado um crescimento significativo relativamente interessante. Passando então aqui para a parte da valorização dos indicadores fundamentais da empresa, dar nota também que os indicadores fundamentais parecem ser bastante interessantes. Por exemplo, o caso do Price to Earnings tem apresentado aqui uma trajetória descendente, fruto também da queda da cotação da empresa, e atualmente encontra-se aqui na casa das 15 vezes, o que é um valor bastante interessante numa empresa que apresenta um crescimento, apesar de tudo, ainda significativo e um mercado com muito potencial, a meu ver. E depois os outros indicadores também apresentam aqui uma tendência claramente descendente e são indicadores, números, a meu ver, interessantes também no mercado atual. Por isso,
O que eu considero sobre esta ação é que é uma ação interessante do ponto de vista fundamental, tem aqui indicadores interessantes e, para além disso, o setor do gaming também me parece, apesar das questões do pós-Covid, apesar disso tem muito potencial ainda, tem muito potencial para crescer e a Corsair parece-me que está na linha da frente para aproveitar esse crescimento. Por isso, estes foram os principais motivos que me levaram a investir nesta ação. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!